Na pedra fria, no pé do morro, dizem que mora um velho lá. Na pedra fria, no pé do morro, dizem que mora um velho lá. Ele é curador, ele é rezador, ele é chapanã, ele vai lhe curar. Ele é curador, ele é rezador, ele é chapanã, ele vai lhe curar. Não encontrarás a paz fora do seu coração. Não verás brilhar a luz longe do perdão. Não encontrarás a paz fora do seu coração. Não verás. Agora sim, vamos iniciar a nossa corrente de oração e renovação de hoje, como sempre, elevando os pensamentos à espiritualidade superior, pedindo as bênçãos do Caboclo Birajara, o nosso mentor espiritual aqui da casa. Espíritos amantíssimos, anjos guardiões, aos quais Deus, em sua misericórdia infinita, permite velar pela pobre humanidade, sede meus protetores nas provas da vida terrena. Dai-me força, coragem, resignação, e inspirai-me fé, caridade, amor e tudo que é bom, detendo-me no declive do mal. Consegui que a doce influência de vosso saber e das vossas virtudes penetre em minha alma, alente e esclareça o meu ser. Fazei com que eu possa sentir em cada um de vós um amigo desvelado e caridoso, que a meu lado compreenda os meus sofrimentos e participe das minhas alegrias. E vós, Caboclo Birajara, do peito de aço, que considero meu particular amigo e protetor, inspirai-me a fé que salva, o amor que consola, a caridade que vivifica, para que eu possa suportar com paciência e reconhecimento as provas que aprouver a Deus enviar-me, e por elas saber descortinar o meu passado e esforçar-me por conquistar um melhor futuro. Caboclo Birajara, toda a espiritualidade aqui da casa, pedimos a vossa presença, a vossa permissão e o vosso auxílio para esta corrente de oração que ora se inicia. Muito obrigado por tudo, que assim seja, graças a Deus. Muito bem, minha gente, nós vamos iniciar a nossa corrente de hoje. Hoje a corrente é de Chapanã, a gente vai pedir as bênçãos de Chapanã, mas, e o tema que a gente vai tratar hoje é um tema bastante, assim, interessante, e às vezes as pessoas ficam um pouco circunspectas quando a gente fala dele, mas independente do tema, a gente sempre começa a nossa corrente com alegria. Por quê? Porque é a hora da gente se ligar ao astral superior, e a gente não consegue se ligar ao astral superior para receber o auxílio espiritual que a gente tanto precisa, que a gente tanto quer, ainda pensando nas nossas preocupações, nas nossas dores, nas nossas angústias. Então a gente vai começar, você que está vindo pela primeira vez, que está nos assistindo pela primeira vez, vai saber que aqui a gente sempre começa a nossa corrente com alegria, assim, ó, dessa forma aqui, ó. Seja bem-vindo à corrente de oração, aqui se vibra na mais pura alegria, pedindo a Deus que traga a renovação e aos orixás ajuda para o dia a dia. Deixa lá fora. Deixa a tristeza lá fora e a depressão sai também. Eu quero ser feliz agora, na corrente de Umbanda somos elos do bem. Deixa lá fora! Eu quero ser feliz agora, na corrente de Umbanda somos elos do bem. A nossa Umbanda traz conforto e harmonia,
e nessa vida nos ensina a caminhar. É luz divina que sobre a terra irradia, os 7 raios vindos de Pai Oxalá. Deixa lá fora, deixa a tristeza lá fora, e a depressão sai também. Eu quero ser feliz agora, na corrente de Umbanda somos elos do... Deixa lá fora, show depressão. Eu quero ser feliz agora, na corrente de Umbanda somos elos do bem. Seja bem-vindo à corrente de oração. Aqui se vibra na mais pura alegria, pedindo a Deus que traga a renovação. E aos orixás ajuda para o dia a dia. Deixa lá fora, deixa a tristeza lá fora, e a depressão sai também. Eu quero ser feliz agora, na corrente de Umbanda somos elos. Deixa lá fora, e a depressão sai também. Eu quero ser feliz agora, na corrente de Umbanda somos elos do bem. A nossa Umbanda traz conforto e harmonia, e nessa vida nos ensina a caminhar. É luz divina. Os 7 raios vindos de Pai Oxalá. Deixa lá fora, deixa a tristeza lá fora. Eu quero ser feliz agora, na corrente de Umbanda somos elos do bem. Deixa lá fora, deixa a tristeza lá fora, e a depressão sai também. Eu quero ser feliz agora, na corrente... Olha, tá bom, mas pode melhorar. Vai baixinho, baixinho aqui, que eu quero só ouvir aqui, ó. Deixa mais alto. Show depressão! Eu acho que pode melhorar, pode melhorar! Todo mundo junto agora! Deixa a tristeza lá fora, a depressão sai também. Eu quero ser feliz agora, na corrente de Umbanda somos elos do bem. Na corrente de Umbanda somos elos do bem. Na corrente de Umbanda somos elos do bem. Uma salva de palmas para vocês. Bom dia a você que já nos acompanha de casa, de Singapura, do Japão, dos Estados Unidos, no sul do Brasil, tem muita gente que nos acompanha. Bom dia para todos, sejam bem-vindos à nossa corrente de oração e renovação. A música que a gente acabou de cantar, ela fala assim: na corrente de Umbanda somos elos do bem. Os elos são aqueles que estão um do lado do outro, um vibrando pelo outro. Já deu bom dia para quem está do seu lado? Fala assim: bom dia! Que bom que você veio à nossa corrente. Se apresenta e fala assim: meu nome é fulano, que bom, é a primeira vez que você vem. Enfim, é com aquela alegria que a gente começa a nossa corrente. E minha gente, a nossa corrente de oração e renovação, hoje, vai tratar de um assunto bastante legal, bastante interessante. E para começar, eu peço a vocês que me acompanhem na oração inicial. Elevando os nossos pensamentos a Deus e ao nosso Pai Criador. Meu Pai Oxalá, a vós elevamos os nossos pensamentos no início desta corrente de oração e de renovação dos nossos sentimentos, da nossa mente, para vos pedir permissão para o início deste encontro, para vos pedir a vossa presença junto a cada um de nós. Permita também que do início ao fim deste encontro sejamos amparados pelos nossos guias espirituais, pelos caboclos, pelos pretos velhos, que sejamos sustentados pelos nossos Exus guardiões, que nos dão toda a segurança espiritual necessária para a realização deste encontro. Permita também que de agora ao fim sejamos amparados também pelos nossos mentores espirituais, que tanto se ocupam conosco anonimamente. Que eles estejam conosco, aqui,
na vida material, que eles estejam conosco também na vida espiritual, facilitando o nosso entendimento, facilitando a nossa comunicação e a nossa compreensão, para que ao sairmos desta corrente de hoje, saiamos realmente com o coração e com a mente se sentindo renovados. Abençoa, meu Pai, a cada um de nós. Coloca a vossa mão sobre a nossa cabeça, coloca a vossa mão sobre o nosso coração. Conduza-nos, meu Pai, até vós, em pensamentos e em sentimentos. Muito obrigado por tudo. Que assim seja, graças a Deus. E ainda com o coração, com a mente elevado, a gente dá continuidade à nossa prece, mas agora acompanhando a canção espírita. Quem sabe canta, quem não sabe bate palma, é para ele, para o nosso Pai maior, não importa o nome, o nosso Pai Criador, nosso Pai Oxalá. Ele é o Pai de todos nós. Ele é o Pai de todos nós, nos chamam de Deus, de Criador, e outros o chamam de amor, de luz, de vida. Mas Ele é um só. Mas Ele é um só. E está entre nós. E está entre nós. É fácil ouvir sua voz. Aonde? No coração. Eu ouço o seu nome por toda parte. Eu ouço o seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, No som da vida. no som da vida. Ele é a paz no meio de nós. Ele é a paz no meio de O bálsamo que alivia a dor. bálsamo que alivia a dor, a luz na escuridão da vida. Com Ele ninguém está só. Com Ele ninguém está só. Não importa a pessoa, é fácil sentir seu amor. Aonde? No coração. Eu ouço o seu nome. Eu ouço o seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, No som da vida. no som da vida. Eu ouço o seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, No som da vida. no som da vida, no som da vida. Ele é o Pai de todos nós. Ele está no meio de nós. E Ele nos ama profundamente. Uma salva de palmas para o nosso Pai Oxalá. Ufa, como é bom a gente começar assim, com essas vibrações positivas vindas do alto, do nosso Pai Oxalá. Sempre tem gente nos assistindo pela primeira vez, então a gente sempre tem que dar alguns recadinhos, explicar como que a nossa corrente de oração e renovação acontece
A nossa corrente de oração e renovação, ela acontece da forma como ela é, unindo o passe espiritual, a água fluidificada, a conversa franca sobre espiritualidade, a música espírita, a vibração do orixá, com tudo isso assim junto. A nossa corrente acontece com tudo isso, que são elementos a princípio diferentes por um único motivo. A gente está debaixo de uma bandeira que é bastante ecumênica, bastante universalista, e é graças a ela que a gente consegue reunir tanta coisa maravilhosa que nos faz tanto bem. E eu sempre pergunto, vocês sempre respondem, que bandeira é essa, minha gente? A Umbanda, para quem não sabe, é uma das religiões mais ecumênicas, mais universalistas que há. Por isso a gente consegue fazer uma reunião como essa, como a nossa corrente de oração e renovação, com tantos elementos assim que nos fazem tanto bem. E o segundo recado, a nossa corrente, minha gente, ela acontece baseada em 2 calendários. Você que está nos assistindo pela primeira vez, guarda isso. O primeiro calendário é aquele calendário que você vê no site, é o calendário que você pega na secretaria e que fala assim, olha, em todo primeiro e terceiro domingo de cada mês, nós realizamos a corrente de oração e renovação aqui na Casa do Caboclo Birajara, às 9 horas da manhã. Esse é o primeiro recado, o primeiro calendário. O segundo calendário é um calendário espiritual, que a gente segue, olha, esse símbolo que está aqui atrás da imagem de Jesus. Este símbolo representa a criação divina. O triângulo é Deus, e partindo dele todas as energias, todas as vibrações, simbolizadas nas 7 cores do arco-íris, que é o que nossos olhos conseguem enxergar. Então, a cada corrente, nós vibramos com uma dessas energias, uma dessas forças, e a gente vai percorrendo, corrente a corrente, um desses raios divinos. Na última corrente, nós estávamos no raio índigo, e no raio índigo, a gente é o elemento água, e a gente pede o auxílio de Iemanjá. Estivemos aqui conversando na última corrente. Hoje, a gente saiu do raio índigo e está no raio lilás. No raio lilás, o elemento é terra, e nós pedimos as vibrações de Chapanã. E sempre quando a gente fala de algum orixá, sempre quando a gente está dentro daquele raio, vibrando naquele raio, a gente procura trazer algum assunto que tenha relevância e que, ao mesmo tempo, seja um assunto que tenha relação com a regência, com aquilo que aquele orixá pode nos ajudar. Por muito tempo, a gente vem fazendo aqui correntes de Chapanã, no raio lilás, falando muito sobre saúde, e já vimos verdadeiros milagres acontecerem aqui, pessoas desenganadas pelos médicos, com problemas sérios de saúde, e nessa corrente, pela saúde, com Chapanã, a pessoa conseguir melhorar, enfim, já vimos verdadeiros milagres, não preciso contar todos. Mas Chapanã é o orixá que não lida somente com a saúde, é a vibração divina que não atua somente sobre a nossa saúde, sobre o nosso restabelecimento físico. As forças de Chapanã, elas juntas com os dos pretos velhos, que caminham com Chapanã, que auxiliam Chapanã no seu trabalho espiritual, essas forças nos auxiliam também após o nosso desencarne. Nos auxiliam também a nos desligarmos da matéria, das coisas materiais, a transmutar, a transcender da vida material para a vida espiritual. A gente já conversou muitas vezes sobre os pretos velhos, sobre as santas almas benditas, e todo esse trabalho espiritual que os pretos velhos costumam fazer. Então, hoje, a gente também vai pedir, na hora da prece, a gente vai pedir a Chapanã também o auxílio para a nossa saúde. Mas hoje, o tema que nós vamos conversar é a transposição da matéria para o espírito, que é um elemento, um local, um lugar também de auxílio e de regência do nosso pai Omulu, do nosso pai Obaloaê, do nosso pai Chapanã. Então, hoje a gente vai falar de vida espiritual, a gente vai tocar no assunto de desencarne. Aí você pode pensar assim, poxa, eu vim para cá para falar de morte. Calma, a gente vai falar assim de morte, mas a gente vai ver que a morte não existe, e a gente vai tentar dar um outro enfoque à morte, ao desencarne, para que a gente possa entender melhor. Aliás, se você está aqui nos assistindo, se você está aí nos assistindo, é porque todos nós aqui, de alguma maneira, buscamos entender a vida espiritual. Quem não busca entender a vida espiritual nem estaria aqui, não estaria nos assistindo. A gente busca entender a vida espiritual, a gente busca compreender o que vai acontecer com a gente quando a gente desencarnar. E a maior parte de nós crê que a gente,
não deixa de existir quando a gente desencarna, quando o espírito sai do corpo. A maioria de nós acredita nisso. Mas, minha gente, a gente sofre ainda. Quantas vezes a gente tem alguém que desencarna próximo a nós e a gente sente a dor? Sabe por quê? Porque a gente tem uma grande diferença entre o crer e o saber. Quando a gente crê em alguma coisa, aquele sentimento, às vezes, fica fragilizado. É aquela diferença da fé cega e da fé racional. Quando a gente sabe alguma coisa, aquela nossa certeza é inabalável. E quando a gente sabe da continuidade da vida após a morte, a gente sofre muito menos. E o sofrimento, às vezes, deixa até de existir. Aí você pode perguntar assim, mas como? Como que a gente pode ter certeza de que a gente, quando desencarna, a gente continua existindo, que nada acabou, que a gente continua, de alguma maneira, sendo nós mesmos? Como saber isso se nunca ninguém foi lá e voltou para contar? Ora, a gente poderia dar aqui vários exemplos, né? Mas eu não vou nem levar em consideração, nesse momento, todas aquelas obras mediúnicas que nós já lemos, toda aquela literatura espírita que nós já lemos, literatura, por exemplo, lá de Chico Xavier, em que o espírito psicografava de trás para frente. Como é que a gente consegue fazer isso, né? Isso aí por si só já provaria a existência da vida espiritual. O espírito psicografava em línguas que Chico Xavier desconhecia, falando sobre fatos que ele não tinha conhecimento. Só isso já comprovaria, só isso já mostraria para nós a certeza de que tem alguma coisa que a gente não consegue ver com os olhos físicos. Mas eu não vou nem discorrer sobre isso. Também não vou discorrer sobre o fato da gente vir aqui na casa e a gente se consultar com os guias, da gente conversar com um espírito. E às vezes o espírito nos dar orientações, nos dar conselhos, e às vezes tocar em assuntos que o médium também não sabia. Isso também por si só já comprovaria também a vida espiritual, já comprovaria que tem alguma coisa que a gente não consegue entender. Eu vou falar de outras coisas. Eu vou falar de experimentos, eu vou falar de situações que realmente alguém teve lá e voltou. Como assim? É possível ir lá e voltar? Por incrível que pareça, é. Quem aqui já ouviu falar, por exemplo, nas experiências de quase morte? A ciência chama de EQM, experiências de quase morte. Nessas experiências, o que acontece? A pessoa, após um fato traumático, que pode ser um acidente de carro, pode ser uma cirurgia muito complexa, ela sai do corpo dela e ela volta. Ela sai da matéria, ela circula pelo mundo espiritual. Nesse circular pelo mundo espiritual, ela pode reencontrar parentes desencarnados, ela pode visitar lugares que ela não conhece, ela pode ter instruções que ela não sabia, e depois ela volta. Como é que acontece essa experiência de quase morte? Acontece da seguinte maneira: não é a hora da pessoa desencarnar. Quando nós encarnamos, nós somos ligados, nós espíritos, somos ligados ao nosso corpo físico por uma série de laços fluídicos, ligações energéticas, que só vão se desmanchar no momento da nossa morte, que está programado de acordo com a nossa programação reencarnatória, com o nosso karma, que vai ser lá na frente, em tal dia. Mas acontece que, às vezes, passando por um fato traumático, um fato que tente catapultar o espírito para fora do corpo, esses laços se afrouxam. Se afrouxam, mas não se rompem. Então, quando eles se afrouxam, quando essas energias se afrouxam, o espírito é catapultado para fora do corpo, conscientemente. Mas ele não desencarna, porque ainda tem os vínculos que o prendem ao corpo. E aí, daqui a pouco, ele volta ao corpo, contando aquelas experiências todas que ele teve durante o momento em que estava ausente da matéria. A ciência tenta explicar isso de várias maneiras, ainda não chegaram a uma conclusão. No máximo, o que eles falam é o seguinte: isso aí corresponde a alucinações, a reações químicas que acontecem no cérebro e que criam uma série de imagens distorcidas da realidade. Ok? Seria uma explicação plausível se não fosse o caso de aquela pessoa que está fora do corpo, às vezes, encontrar parentes que ela não conheceu em vida. Encontrar parentes que ela não conheceu, que disseram seu nome, que contaram fatos da família. Como que uma alucinação criaria um produto inteligente como esse?
O fato da pessoa, ao estar fora do corpo, ir a lugares que ela nunca viu e depois descrever aqueles lugares. Então, a ciência tenta explicar, obviamente, pelo lado científico, e não encontra uma resposta que seja inteiramente plausível, uma resposta que realmente possa explicar aqueles fenômenos. Então, a história de ninguém foi lá e voltou para contar a história, não é bem verdade. Existe a experiência de quase morte, que é uma experiência real. Eu mesmo conheço algumas pessoas. Quantas e quantas pessoas já passaram por essa experiência? Talvez todos nós aqui, se passássemos por essa experiência, a nossa dúvida sobre a vida espiritual deixaria de existir. Aliás, pessoas que passaram por essa experiência, elas têm em si a certeza, elas mudam completamente a forma delas pensarem. Às vezes, pessoas até materialistas que não acreditavam em nada. Elas mudam completamente a forma delas pensarem sobre espiritualidade, porque elas viveram uma experiência. Elas estiveram inseridas em um contexto que elas jamais supunham possível existir. E aí mudam completamente a sua forma de ver a espiritualidade. Mas a EQM, a experiência de quase morte, não é a única maneira de ter contato com o mundo espiritual e poder voltar. Não é a única forma. Existe uma outra que é menos traumática, né? Porque a EQM acontece em momento de trauma. Um acidente, a cirurgia, algo que seja complexo, assim, que cause dor. Mas não é a única maneira, e a outra maneira é bem menos traumática. Deixa eu te explicar como é que ela acontece. Eu estou falando da projeção consciente, projeção astral consciente. Como é que ela acontece? Toda vez quando você dorme, você pensa que você vai estar ali deitadinho na cama a noite inteira. Ali vai ficar o seu corpo físico. A cada noite, você sai do seu corpo físico. Ah, eu morri? Não, não morreu. Porque tem os laços fluídicos que estão ligando o espírito, que é você não é o corpo, ligando você ao corpo físico, que é a roupa que você usa hoje em dia. Todas as noites isso acontece. Só que quando a gente vai saindo do corpo, que é o momento que a gente vai adormecendo, a nossa consciência vai apagando também. Então a gente sai do corpo, viaja, vê parentes desencarnados, vai a outros lugares, da mesma forma que a experiência quase morte. E quando a gente retorna, a gente não lembra daquilo. Às vezes algumas imagens ficam desconexas na nossa mente inconsciente, e aí a gente lembra de alguns sonhos confusos, e sonhei com fulano que já morreu há tanto tempo, mas sonhos sem sentido, porque as imagens que nós vimos enquanto estávamos fora do corpo, essa imagem fica distorcida. E vem para a mente consciente, quando a gente acorda, de forma distorcida. Mas quando eu falo em projeção astral consciente, eu estou falando de um tipo de projeção, assim como essa que acontece com todos nós, todas as noites, só que mantendo a consciência. Ou seja, o corpo vai adormecendo, mas a mente continua ativa. E a mente ativa, você, espírito, se vê saindo do corpo, olha para o seu corpo na cama, fala assim, eu agora quero visitar o meu parente tal, eu agora quero ir em tal lugar, e por aí vai. Mantendo a consciência durante toda a projeção, durante toda essa experiência. E ao retornar para o corpo, você fala assim, agora eu vou voltar. E aí você volta para o seu corpo físico, e quando retorna, mantenha consciência de tudo aquilo que aconteceu. A projeção consciente, a projeção astral consciente, é uma faculdade que todos nós podemos desenvolver. Algumas pessoas têm isso de uma forma mais natural, talvez até por já terem treinado, experimentado em encarnações passadas, e lá no seu inconsciente ter o registro de como fazer. Então, algumas pessoas têm isso de forma mais natural, e acontece sem esforço. A pessoa sai do corpo, mantém a consciência, mantém a lucidez. Mas isso não quer dizer que as outras não possam fazer. Existem uma série de técnicas, uma série de exercícios que a gente pode realizar e ir desenvolvendo essa capacidade. Vocês já pensaram que maravilha? Você fala assim, agora eu quero ir em tal lugar, ou agora eu quero rever a minha mãe já desencarnada e se encontrar conscientemente, não é sonho, é conscientemente, e retornar para o mundo material com todas as lembranças de tudo aquilo que viveu durante aquela noite. Quando a gente passa por essa experiência, da mesma forma que é na experiência de quase morte, a nossa concepção sobre a espiritualidade muda completamente.
Porque você sabe que você não estava dopado, não estava tendo alucinação, você se viu na cama, você saiu do corpo e conscientemente você visitou alguém, você encontrou alguém já desencarnado. Pessoas que experimentam a projeção astral consciente são pessoas que têm uma visão bastante diferenciada daquelas que nunca conseguiram e que às vezes ficam no crer. Esta pessoa, ela sabe que existe porque ela experimenta isso. Em algumas ocasiões aqui na casa, em algumas palestras minhas, eu já contei os meus casos. Eu, desde pequeno, eu tenho projeção astral consciente. Eu me lembro que quando eu tinha 3, 4 anos de idade, foi aí que eu comecei a voar, eu falava voar. A minha mãe saía para trabalhar. Eu vou contar para vocês, minha gente, vai ter até um caráter um pouco autobiográfico essa nossa conversa de hoje, mas eu entendo que eu falar para vocês algumas experiências podem ajudar a desenvolver ainda mais a certeza de que a vida espiritual existe, que nada acaba quando a gente desencarna. E isso facilita para a gente enquanto está encarnado, e facilita para a gente quando a gente desencarnar também, que a gente vai entender que é só uma continuidade. Então é com esta intenção que eu vou contar para vocês alguns casos que aconteceram comigo. Então, quando eu tinha lá meus 3, 4 anos de idade, a minha mãe saía para trabalhar, e a minha avó, eu ficava com ela, depois do almoço ela gostava de descansar, né? Ela falava que ia descansar as pernas, e aí ela me botava do lado dela para dormir. E eu gostava muito disso, porque quando ela me botava ali, eu daqui a pouco começava a voar. Eu me via na cama e eu saía do corpo e começava a voar pelo quarto, a voar pela casa. E eu, com a continuidade disso, eu criança, tinha um supermercado perto da minha casa, eu em espírito, fora do corpo, eu tinha por hábito ir no supermercado para ver quais eram os chocolates que estavam lá na prateleira, para depois falar para minha avó o que eu queria que ela comprasse. Então, assim começaram os meus desdobramentos conscientes, de forma que eu não tenho dúvidas sobre a vida espiritual, sobre a continuidade da vida, porque desde 4 anos de idade, eu tenho certa facilidade de me projetar. Eu já tive aulas no mundo espiritual, desdobrado, fazendo curso de 3 noites seguidas. Ou seja, vai para um curso, olha, você foi matriculado no curso tal. E aí, todas as noites, 3 noites seguidas, eu ir até a colônia espiritual, participar do curso, junto com outras pessoas encarnadas também, algumas conscientes, com projeção consciente, outras sem projeção consciente, e a gente assistir aulas sobre questões espirituais. Já fiz curso de 3 dias no mundo espiritual e muitas outras experiências que daria aqui uma palestra inteira só falando delas, mas não é esse o foco. O foco é trazer para vocês a certeza de que a vida espiritual continua e a gente contando alguns pequenos casos, talvez a gente consiga fortalecer essa confiança. Então eu me projeto conscientemente desde pequeno. Quando eu tinha por volta dos meus 10 anos, eu queria entender o que era isso. Porque eu conversava com as pessoas lá com uns 9, 8, 10 anos, ninguém voava. Aí eu queria entender o que era melhor, o que acontecia comigo. Então, com 8 anos de idade, eu pedi para a cabocla Iracema, que era a cabocla dirigente do terreiro que a minha mãe dirigia, eu pedi para ela para eu ser cambono no terreiro dela, que era para eu ter mais contato com esse negócio de espírito, para tentar entender como é que eu voava e ninguém voava, o que estava acontecendo comigo. E a cabocla começou a me orientar, eu com 8, 9 anos de idade. Com 10 anos, eu achei que precisava de mais explicação. Então eu comecei a estudar a espiritualidade. Pegar todos os livros espíritas que tinham no terreiro, que tinham na casa, e estudar, para entender o porquê que eu voava, o porquê que eu saía do corpo. E aí, quando eu comecei, já no início da adolescência, isso, já para os meus 10, 11, 12 anos, que eu comecei a estudar, um outro fenômeno começou a acontecer comigo. Eu ia para o meu quarto para ler tudo que eu podia digerir de informação sobre espiritualidade. E aí, alguns espíritos começaram a vir até mim, no meu quarto, e eu os via e eu conversava com eles naturalmente. Eles me ajudavam nos meus estudos espirituais. Quando eu tinha alguma dúvida sobre algum tema que eu estava lendo, eles me orientavam sobre aquilo. Estou falando isso, mais uma vez, por quê?
para tentar mostrar para vocês a veracidade da vida espiritual. Quanto mais a gente toca nesse assunto, minha gente, mais cresce a nossa confiança, a certeza. Pode ser que eu não tenha passado por isso, mas eu conheço alguém que passou e que está me falando como que é. Então, o meu contato com os espíritos, a partir do início da minha adolescência, passou a ser um contato assim, diário, frequente e muito real. Tão real que eu, no meu quarto, confundia os espíritos com pessoas encarnadas. A ponto de eu estar deitado na cama, ter um espírito perto da porta, conversando comigo, e eu falo, apaga a luz para mim. E aí eu lembro, não, você não consegue apagar. Vou lá e vou apagar a luz. Coisas desse tipo. E nesses estudos que eu fazia constantemente, durante a minha adolescência, eu por volta lá dos meus 13 anos, eu cheguei no assunto morte. Não me lembro qual era o livro que eu estava lendo na época, talvez fosse o livro dos Espíritos, e eu cheguei no assunto morte. E eu não entendi esse assunto. Como eu falei, eles ficavam fazendo resenha comigo, né? Os assuntos que eu não entendi, eles sentavam, conversavam, me explicavam. Enfim, a gente tinha aquele diálogo, aquela resenha todo dia, toda noite, lá no meu quarto. Ninguém sabia disso, eu só conversava com a minha mãe, porque como ela era dirigente espiritual, eu esperava que ela entendesse, e ela entendia. Ela entendia aquilo que estava acontecendo. Então eu conversava com ela, explicava o que acontecia comigo. E aí, então, cheguei no assunto morte e não consegui compreender da forma como eu compreendo hoje. Quando eu estava nesse assunto, lendo esse assunto, eu estava deitado na minha cama e um dos meus amigos espirituais se deitou do meu lado. Ele falou, eu vou explicar para você. Vou explicar para você de uma forma diferente do que está nos livros. E, minha gente, eu nunca mais esqueci. Nunca mais esqueci a frase que ele me falou e que eu guardo para mim até hoje, tanto que eu vou reproduzir aqui para vocês, nunca mais esqueci, palavra por palavra, porque mudou completamente a minha visão de morte. Qual é a visão de morte que a gente tem normalmente? É dor, é ausência. A pessoa vai embora, e o sofrimento, como é que fica? Ah, eu creio que existe vida espiritual, mas será que existe mesmo? É assim que a gente pensa. E eu, talvez, apesar de sair do corpo, eu talvez tivesse alguma insegurança ainda em relação a isso. Então esse espírito se deitou na minha cama e falou assim, presta atenção no que eu vou te falar. E eu vou repetir para vocês as palavras que ele me falou. A morte é o fim dos sofrimentos no mundo material. A pessoa morre quando termina de cumprir toda a programação a que se propôs naquela vida. Uma frase. Eu vou repetir. A morte é o fim do sofrimento no mundo material. A pessoa morre quando termina de cumprir a programação a que se propôs naquela vida. Essa frase me calou fundo. Eu fiquei pensando nessa frase, tentando entender melhor aquela frase. E eu compreendi o seguinte, por essa frase. Todos nós sofremos aqui. Todos nós temos doenças, todos nós temos contas para pagar, todos nós temos uma série de atribulações, uma série de preocupações. A gente sofre a vida inteira. E ele me diz que a morte é o fim do sofrimento. E acontece quando a gente cumpriu tudo o que tinha que cumprir. A partir daí, com o raciocínio sobre essa pequena frase, eu comecei a entender que morte não é Deus que fechou os olhos para a gente, deixou a gente a nosso próprio favor. Não é um acaso fortuito, não é algo que aconteceu. Ninguém é culpado pela nossa morte, nem aquele que nos deu o tiro, porque ali era o momento, porque ali eu tinha cumprido, naquele momento, tudo que eu tinha que passar. Aquela pessoa foi um instrumento, é claro, pelas intenções dela, depois ela vai ter que quitar dívidas kármicas, que ela adquiriu para ela. Mas ninguém morre antes do seu momento. Isso mudou bastante a minha forma de ver. E eu entendi, pela forma como ele me disse, de que ninguém morre antes do tempo, em outras palavras, e que a gente só desencarna quando a gente cumpriu tudo aquilo a que se propôs. Eu estava na escola e eu pensei assim, então a morte é como quando a gente estudou o ano inteiro, que é um sofrimento, estudou o ano inteiro, chegou no final do ano, a gente recebeu o boletim e passou. Acabou o sofrimento, agora vamos para uma outra etapa. Percebem como que uma simples frase pode mudar a nossa visão sobre a morte?
Morte não é ausência, morte não é sofrimento, morte não é dor. Morte é, olha, você fez tudo o que você tinha que fazer. Tudo que você estava planejado para fazer, você fez. Agora vamos para uma outra fase. Pronto, passou de ano. É claro que tem gente que repete de ano, né? Porque não cumpriu da maneira como tinha que cumprir aqueles fatos que tinha se programado. Isso é repetir de ano. Vai repetir aquelas provações, vai repetir aquelas dores, enfim. Mas terminou um ciclo. Não tem mais o que aprender naquele momento. Falando para adultos, talvez adultos me compreendam de uma maneira melhor do que eu até compreendi aquele meu espírito amigo que me deu essa informação. Lembrem-se que eu tinha 13 anos. E essa ideia, esse raciocínio bateu na minha mente de uma forma tão grande que eu queria falar para os outros. E aí, então, no dia seguinte, eu estava na casa da minha avó e surgiu o assunto morte, porque alguém tinha morrido, não sei o quê. E eu, com esta ideia de que a morte, na verdade, é o fim de um ciclo, é o fim de todos os sofrimentos, é como se fosse a diplomação, olha, acabou, parabéns, agora vai para outro ciclo. Eu, com essa ideia na cabeça, eu caí na besteira de falar para minha avó, estou doido para morrer, estou doido para chegar meu dia. A minha avó olhou para mim assim e falou, Luizinho, não fala isso. E eu não entendi o porquê que ela falava daquela maneira, com tanto medo, com tanta distância da morte. No dia seguinte, aliás, no mesmo dia, ela foi falar com a minha mãe. Tem que ver o que está acontecendo com ele. Ele deve estar em depressão. Não era depressão. Não era tristeza. Era o entendimento do que é a morte. É o entendimento do que é o desencarne, que não é motivo de dor, não é motivo de sofrimento, é o motivo de, acabaram os sofrimentos, parabéns, vamos para outra etapa. Essa era a minha visão. Tendo falado com a minha mãe me chamou, obviamente, né? O que aconteceu? E eu falei para ela, sabe aquelas conversas que os espíritos têm comigo? Ele me explicou isso assim, 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 assim. A minha mãe caiu na gargalhada e falou, olha, eu entendo perfeitamente isso que você está falando, mas não fala para ninguém. Não fala para ninguém, porque as pessoas não vão te entender dessa maneira. E isso que ela falou para mim, ficou também batendo na minha cabeça. Por que as pessoas não entendem isso? Por que as pessoas têm tanto medo da morte? Por que as pessoas têm tanto distanciamento da morte? E aí ficou martelando na minha cabeça, eu fiquei em busca de respostas, e eu cheguei a uma conclusão. Sabe por que as pessoas têm medo da morte? Em primeiro lugar, porque elas não conseguem ver o outro lado. Nunca tiveram uma experiência de quase morte, nunca saíram do corpo, apenas veem livros e não param para pensar naquele livro que foi psicografado de trás para frente, que era uma coisa extraordinária, que foi psicografado numa língua que o médium não sabia, teve uma conversa com o guia que o médium não tinha como saber e o guia deu a orientação. A gente não para pensar sobre isso, então a gente fica no crer. Mas quando a gente é defrontado com uma situação de desencarne de alguém querido, a gente sofre. Então, o primeiro motivo pelo qual as pessoas têm essa grande resistência para falar de morte é por não saber, podem crer, mas não sabem o que é a morte realmente, nunca viram o outro lado, e por isso tem esse distanciamento. E o segundo motivo, por que as pessoas não veem? Por que as pessoas não conseguem entrar em contato com o mundo espiritual e elas mesmas terem a experiência? E aí eu cheguei à seguinte conclusão. As pessoas não têm essa experiência de ir ao outro lado, ver, conversar e voltar, porque elas já têm os receios próprios sobre a espiritualidade, sobre a morte, e aí o inconsciente bloqueia. Então, quanto mais a pessoa bloqueia no inconsciente qualquer assunto relacionado a isso, porque entende a morte como dor, como ausência, como sofrimento, quanto mais ela bloqueia, mais o inconsciente impede que ela tenha experiências desse tipo, que ela possa ver, que ela possa conversar com o espírito, que dirimiria todas as dúvidas, acabaria com todas as dúvidas dela. Mas como já tem o bloqueio no inconsciente, o bloqueio impede que esses fenômenos aconteçam com a pessoa. Isso por um lado. E pelo outro lado, quanto mais medo a pessoa tem da morte, mais cria bloqueio no inconsciente. Então, são coisas que se retroalimentam. A pessoa tem receio de morte, tem medo de morte. Aí o inconsciente vai criando bloqueios. Quanto mais o inconsciente cria bloqueios, mais dificulta o contato com o mundo espiritual.
E aí aumenta mais o medo da morte. Então, quem quer ter alguma experiência, quem quer ter a certeza de que o mundo espiritual existe, tem que tentar vencer esses bloqueios. Como é que se vence bloqueios? Se vence bloqueios estudando sobre a vida espiritual, se vence bloqueios tirando a sua mente do foco somente da vida material. Nós não somos matéria, nós somos espíritos que estamos em uma experiência carnal. Mas daqui a pouco tudo isso aqui passa. Daqui a pouco todos nós voltamos ao mundo espiritual. Tendo esta visão, a gente já perde bastante os nossos bloqueios, a gente já consegue destruir bastante os nossos bloqueios com relação ao desencarne, com relação à morte. Então é importante que para a gente vencer isso, e que para a gente possa ter contato, e a partir daí ter certeza, nada mais vai abalar a nossa certeza, porque a gente viu, para que a gente possa fazer isso, a gente não pode temer a morte. A gente tem que entender a morte. É importante que a gente compreenda que o que os livros espíritas dizem não são somente contos, que são verdadeiras aquelas histórias. E quando a gente compreende isso e tem essa certeza que troca o crer pelo saber, muita coisa muda na nossa vida, tanto quanto para aquele que passou pela experiência de quase morte, tanto quanto para aquele que faz a projeção astral consciente, porque a gente consegue sentir-se dentro da espiritualidade que é a verdadeira vida. E a coisa fica tão mais fácil que eu vou contar para vocês, mais uma vez falando de mim, eu falei que ia ser um pouco autobiográfico. Eu, particularmente, não tenho absolutamente nada de receio de morte, nada de dor em relação à morte, desde os meus 12 anos, quando aquele espírito conversou comigo, e também pela minha infância, de eu sair do corpo e ter a certeza de que tudo isso existe, de que não é contos da carochinha. Então, eu não tenho absolutamente nada de receio, de temor da morte. Por não ter esse receio, eu não tenho bloqueios. Não tenho bloqueios psíquicos, não tenho bloqueios inconscientes que me impeçam de ter contato com o mundo espiritual. Então, minha mãe, eu sempre tive uma ligação muito forte com a minha mãe, tanto que às vezes eu viajava por trabalho, e longe eu sabia o que estava acontecendo com ela, ela sabia o que estava acontecendo comigo, a gente sempre teve uma ligação mental muito grande. E um belo dia, depois de uma sessão aqui, a minha mãe passou mal. Minha mãe não estava aqui, estava lá na casa dela, ela passou mal, e levaram ela para o hospital. Eu fui lá para a casa dela e fiquei na cozinha, sentado, esperando. Por eu não ter bloqueios, e por eu ter essa grande ligação mental com a minha mãe, ela entrou. E ela falou: Luiz, acabei de desencarnar. Eu falei: mãe, sério? Acabei de desencarnar. Eu falei: tá bom. Então eu vou lá no seu terreiro, que era nos fundos da casa dela. Falei para ela: vou lá no seu terreiro agora, vou fazer as coisas que tem que ser feitas lá pelo seu desencarne. Aí ela falou: então faça. Fui lá no terreiro dela, comecei a apagar a vela, comecei a fazer isso, fazer aquilo, o telefone tocou, do hospital. Acabou de morrer. Por que eu fui capaz de ter um contato com ela assim, logo depois do desencarne? Em primeiro lugar, porque a gente tem uma ligação grande. Em segundo lugar, porque eu não tenho bloqueios. Quantos de nós aqui gostaríamos de ter notícias daqueles parentes que desencarnaram? Por que não temos? Porque passamos a vida inteira hipnotizados por sociedade, por mídia, por religiões, dizendo que isso não existe. Ou dizendo que isso é coisa do diabo. Ou dizendo, enfim, uma série de coisas que entraram no nosso inconsciente e bloquearam a nossa capacidade de comunicação. Eu, como não tive isso, graças a Deus, tive essa facilidade que mantenho até hoje. E foi só naquele momento, após o desencarne, que eu conversei com a minha mãe? De forma alguma. Vira e mexe, a gente se encontra, ou ela vem aqui falar comigo, ou eu vou lá falar com ela. Às vezes, no meu aniversário, ela vem para me dar os parabéns, e a gente conversa naturalmente. Não só com ela, mas com outros espíritos, até ex-membros da Casa do Caboclo Birajara, que já desencarnaram, a gente depois acaba conversando, se encontrando. A gente tem a Cláudia, os mais antigos aqui conheceram, a Cláudia foi a cambona-chefe aqui da casa, ela desencarnou, e ela teve Covid, e ela ficou entubada por muito tempo. Logo depois que ela desencarnou, alguns dias depois ela veio falar comigo, e eu falei: Cláudia, como é que você está? Aí ela falou: Tata, eu estou bem, eu já sabia que isso ia acontecer. Ou seja, ela já tinha uma certa consciência espiritual, que facilita muito essa capacidade de comunicação, e eu não tenho bloqueios para conversar, então ela encontrou facilidade de conversar comigo. E muitas vezes eu converso com Cláudia, ela às vezes me alerta sobre alguma coisa que está acontecendo aqui no terreiro. Por quê?
porque ela continua trabalhando aqui no terreiro. Pela parte espiritual. Antes ela era cambona-chefe na parte material. Agora ela trabalha também como cambona, mas na parte espiritual, organizando a entrada dos espíritos que vão ser atendidos aqui. Ela continua trabalhando aqui, de vez em quando a gente se encontra, eu converso com ela, ela me dá alguma orientação, já brigou comigo uma vez aqui, porque eu não estava vendo tal coisa que estava acontecendo. Tato, você não está vendo isso? Não sei o quê. E aí eu fui ver, realmente estava acontecendo o que ela estava falando. Enfim, a vida espiritual, minha gente, é somente uma continuidade da nossa vida material. A gente não tem que ter receio da morte, a gente vai passar por isso. Desculpa dizer, todo mundo aqui vai morrer. E morrer não é o fim. Morrer é perder o corpo físico. Ah, mas eu tenho ainda receio. Eu tenho ainda medo, eu não gosto nem de falar desse assunto de morte. Não gosto nem de falar disso. Eu choro muito nos velórios. Se a gente tivesse essa consciência, essa certeza da continuidade da vida, não teria nem motivo para chorar. Porque você olharia para o corpo e falaria assim, aqui está o corpo dele, fulano, como é que você está aí? Está tudo bem aí? Imagina que tivesse uma televisão, que a gente pudesse ligar, ou celular, né? Um WhatsApp espiritual, que a gente pudesse falar com a pessoa. Se tivesse um celular espiritual, que você pudesse falar com quem desencarnou, você ia chorar na morte dele? Não. Para você, essa pessoa tinha se mudado, simplesmente se afastou, e você saberia, vai ser só por um tempo, daqui a pouco eu estou lá também. Ou seja, a gente vai continuar se comunicando pelo WhatsApp espiritual. Então, quando a gente quer ter este WhatsApp espiritual, a gente precisa perder os bloqueios. A gente precisa perder o medo. A gente precisa tocar no assunto e entender o quanto nós somos espirituais e o quanto nós não somos materiais. Aí a gente consegue começar a estabelecer contatos com o mundo espiritual e com aqueles que foram antes de nós. E aí nunca mais a gente tem dúvidas. E o sofrimento que a gente tem pela morte de alguém é um sofrimento que naturalmente declina, naturalmente acaba. Porque você sabe que ela não deixou de existir, você sabe que ela se mudou. Talvez não vá se comunicar com você tanto quanto se comunicava antes, mas ela continua existindo. O trabalho que os pretos velhos fazem no mundo espiritual, junto com o Chapanã, é um trabalho que tem muita relação com tudo isso que eu falei. Porque muitos espíritos desencarnam sem ter a certeza de que a vida continua, por incrível que pareça. E aí o espírito desencarna e chega lá e fala assim, eu sei que eu morri, como é que eu continuo existindo? Eu continuo me sentindo, continuo pensando. E aí cria-se aquela confusão mental. Porque ele não foi acostumado a pensar, enquanto estava encarnado, que a vida poderia continuar. E aí quando chega lá é aquela surpresa, aquela confusão psicológica, e aí entram os pretos velhos, entram os exus também, às vezes para resgatar aquela pessoa que está muito confusa e está num ambiente espiritual mais negativo, pelas confusões mentais, pela culpa, por uma série de coisas. Entram as forças de Chapanã para ajudar a desligar da matéria, das sensações da matéria, dos apegos da matéria. E os pretos velhos vão lá, socorrem, conversam com aquelas pessoas. É por isso, inclusive, que a gente tem aqui na casa a prece para os desencarnados, porque, não que todo desencarnado precise de prece, mas muitos precisam porque estão confusos, porque eram como a maioria de nós aqui. Não sabiam dessa possibilidade, ou não tinham certeza desta possibilidade, e ainda se sentem vivos e querem estar aqui vivos, encarnados. Eles continuam vivos, só que de uma outra maneira. Então, minha gente, a vida continua. Nós somos eternos, ninguém morre. A gente não precisa encarar o desencarne como fim de ninguém, nem deve. A gente não precisa encarar o desencarne como uma despedida, também nem deve. Não precisa encarar com tristeza, não precisa encarar com dor. Eu nunca me esqueci daquilo que aquele espírito me falou. E aquela frase mudou a minha vida. Hoje, graças a ela, e graças também a outras coisas, eu vejo a morte sem dor, sem sofrimento. Aliás, só voltando rapidamente, quando a minha mãe desencarnou, 7 dias depois, a gente fez uma prece para ela, né? A prece foi aqui. Então, ela era mãe de santo, ela tinha 120 médiuns. A minha casa não tinha tudo isso naquela época, mas tinha uma quantidade grande de médiuns também. E aí, eu fiz a prece. Eu fiz uma reunião para ela.
Na verdade, não era bem para ela, era para as pessoas, né? Porque as pessoas sofrem e tal. Então, nós reunimos todo mundo aqui. Vocês imaginem, o terreiro cheio de gente. Todos os meus conhecidos, porque eu conhecia todo mundo, de lá e de cá. Na primeira fila aqui, os meus parentes, tia, irmã, pai, todo mundo aqui, se debulhando em lágrimas. E eu aqui, para falar sobre ela, que tinha acabado de desencarnar, e para fazer a prece por ela. E eu fiz de uma forma bem natural, tranquila, porque eu já tinha até conversado com ela, como eu disse, logo depois que ela desencarnou, para mim estava tranquilo. Quando terminou a prece, eu tive parente meu, que estava aqui na frente, que falou assim para mim: você não gostava da sua mãe, você não chorou, você não se emocionou. A questão não é não gostar, pelo contrário, a questão é entender onde que ela está e o que ela está fazendo agora. E o meu choro não teria sentido eu sabendo que ela está aqui, que ela existe e que ela vai continuar existindo para sempre. Então eu causei essa má impressão nos meus parentes. Depois eu expliquei, não, é porque eu sabia. Mas enfim, para as pessoas entenderem, às vezes é um pouco difícil. Então a gente não precisa encarar o desencarne como despedida, com tristeza, com dor. Eu acho que se a gente conseguir assimilar essa frase que aquele meu espírito amigo disse para mim, muita coisa muda na nossa forma de ver a morte. E eu vou repetir para vocês, para nós encerrarmos essa reflexão. E ele disse assim: a morte não existe, ela é somente o fim do sofrimento terreno, porque o espírito cumpriu tudo aquilo que ele veio fazer. É com essa visão que eu encerro a nossa conversa de hoje. É assim que eu vejo e que me faz muito bem, que me facilita em muitas coisas. E é assim como, pelos meus relatos, eu espero poder ter ajudado vocês a também enxergar. Que Deus abençoe a todos nós. E agora, então, eu convido vocês, já que nós falamos tanto sobre espiritualidade, a junto comigo elevarmos os nossos pensamentos, mais uma vez, ao nosso Pai Criador. Meu Pai Oxalá, a vós elevamos os pensamentos, mais uma vez, durante esta corrente de oração e de renovação. Permita, meu Pai, que todas as palavras aqui transmitidas, que todas as experiências vividas e repassadas, possam de alguma maneira ter servido de alento aos corações que nos assistem, as mentes entristecidas por terem passado por um episódio de desencarne próximo a si. Permita, meu Pai, que cada um de nós, nessa corrente de oração e renovação, tenha assimilado, na medida do possível, a verdadeira realidade da nossa existência, que é a realidade espiritual. Que todos nós tenhamos compreendido que somos todos espíritos, centelhas divinas, vossas, vivendo apenas uma experiência corporal, transitória, passageira, curta, mas que somos eternos. Que com a nossa consciência fortalecida sobre a verdadeira razão e realidade da nossa existência, todo o nosso sofrimento seja diminuído, toda a nossa dor seja apaziguada. Permita também que com um pouquinho desta consciência em nossa vida, nós consigamos mudar a forma de enxergar a vida material. Que nós deixemos de dar tanto valor a coisas sem importância. Que nós passemos a compreender que o mais valioso para nós é o aprendizado, é o ensinamento, é a superação das nossas próprias paixões, das nossas próprias dificuldades morais, emocionais, para que quando chegar o dia de nos despojarmos do corpo físico do qual nos revestimos nesse momento, façamos essa transição com serenidade,
e com a consciência da missão cumprida, permitindo que naquele momento todo o nosso sofrimento se acabe. Meu Pai, Oxalá, apesar de termos conversado sobre esse assunto, nós ainda sentimos dor. Ainda sentimos dor porque não temos esta consciência tão grande da eternidade da vida. E é por isso, meu Pai, que neste momento nós vos pedimos o auxílio dos nossos pretos velhos, que eles estejam conosco, que os nossos amigos espirituais, naquele momento de dor, naquele momento de sofrimento pela ausência, possam nos intuir, possam nos trazer bons pensamentos, possam nos trazer novamente a certeza do reencontro futuro e da nossa natureza puramente espiritual. E que com todo o auxílio espiritual, meu Pai, nós possamos nos tornar cada vez mais seres luminosos, desapegados dos vícios emocionais, das paixões e de todos os grilhões que nos prendem aos apegos. Permita também, meu Pai, que a partir deste momento recebamos de vós as vibrações do raio lilás, que nos auxilie a transmutar as emoções negativas em sentimentos de amor, que nos ajudem a transmutar pelas mãos de nosso Pai Chapanã, o Senhor da luz lilás, o Senhor da transmutação, que nos ajude a transmutar pelas mãos dele a doença em saúde, a doença do corpo, a doença do espírito, a doença do coração, a doença da mente, a doença da alma, que pelas mãos do Senhor das palhas, nós possamos ser curados dos males que nos acometem, e que nós possamos também ser curados dos males da consciência, para que a nossa consciência se torne cada vez mais luminosa. Meu Pai Chapanã, é a vós, a quem todos nós nesta corrente de oração, elevamos os nossos pensamentos neste momento, pedindo-vos a vossa presença, envolto na luz lilás, na luz da transmutação. Vos pedimos, meu Pai, que o Senhor passe sobre nós, passe conosco, passe junto a nós, que as suas palhas se estendam sobre os nossos ombros, aliviando o peso da nossa caminhada, aliviando o peso da doença física, trazendo a cura, na medida do possível e do nosso merecimento, aliviando o peso da doença moral, da doença da consciência. Meu Pai Chapanã, nós vos pedimos que o Senhor passe sobre nós o seu xaxará, o seu cetro de palhas, para que nos descarregue, para que corte os vínculos que porventura tenhamos construído com espíritos negativos e mal intencionados. Mas sobretudo, meu Pai Chapanã, nós vos pedimos que o Senhor coloque a vossa mão no nosso coração, aliviando o nosso sofrimento e a nossa dor, pela falta da consciência do desencarne, trazendo para nós a consciência de que a morte não existe, há apenas a perda do corpo físico. Meu Pai Chapanã, vos pedimos o auxílio para cada um de nós. Você que tem a rosa na mão, segure a sua rosa e pense naquilo que você quer o auxílio de nosso Pai Chapanã para transmutar. É na saúde, é na vida. Converse com o nosso Pai, Senhor das palhas. Você que não tem a rosa, da mesma maneira, mentalize qual é a cura que você precisa. Meu Pai Chapanã, cada um de nós está pensando na sua dor. Somos uma corrente em que cada um de nós vibra por si e pelos demais, e juntos, em uma única corrente, nós elevamos os pensamentos a vós, pedindo que nossas orações sejam escutadas e sejam atendidas. Que os nossos amigos pretos velhos possam nos cercar também, trazendo paz,
trazendo conforto, trazendo saúde, ajudando a vibrar, ajudando a fixar sobre nós as forças do raio lilás, as forças de nosso Pai Chapanã, o Senhor da transmutação, o Senhor da transformação, Senhor da terra, aquele que nos provê o solo onde nós pisamos, aquele que nos dá a terra para onde o corpo físico será despojado, aquele que nos liberta em espírito da dor e do sofrimento. Cuida, meu Pai, de cada um de nós. Cuida daquela pessoa para quem pedimos saúde, que pode estar internada, que pode sentir grandes dores. Cuida da circulação sanguínea, cuida dos ossos, cuida dos rins, cuida das varizes, cuida da cabeça, cuida do coração, cuida do órgão doente. Que as vossas palhas envolvam a todos aqueles que estão enfermos, trazendo a transmutação e a cura. Meu Pai Chapanã, cuida de cada um de nós. Muito obrigado por tudo. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. E ainda vibrando, pedindo o auxílio de nosso Pai Chapanã, nós vamos cantar com o coração e com a mente elevado. E depois nós vamos pedir aos nossos pretos velhos que estejam aqui presentes também. E nós começamos assim: Atotô, meu Pai Chapanã, Atotô, Atotô. Uma salva de palmas para o nosso Pai Omulu, para o nosso Pai Curador. Atotô, meu Pai. Eu caminhava pela estrada, quando um velho encontrei, lhe perguntei: quem é você? Me respondeu: junto de você caminho, afastando os espinhos para você não sofrer. Com meu azer sagrado, te cubro, te amparo, sou Obaluaê, aos seus pés ajoelhei, suas mãos eu afaguei, suas bênçãos implorei. Atotô, Obaluaê, sou feliz, tenho você. Eu caminhei, 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 hoje eu sou feliz, meu Pai Obaluaê. Eu caminhei, 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 hoje eu sou feliz, meu Pai Obaluaê. Eu caminhava pela estrada, quando um velho encontrei. Atotô, lhe perguntei: quem é você? Me respondeu: junto de você caminho, afastando os espinhos para você não sofrer. Com meu azer sagrado, te cubro, te amparo, sou Obaluaê, aos seus pés ajoelhei, suas mãos eu afaguei, suas bênçãos implorei. Atotô, Obaluaê, eu sou feliz, tenho você. Eu caminhei, 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 hoje eu sou feliz, meu Pai Obaluaê. Eu caminhei, 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 hoje eu sou feliz, meu Pai Obaluaê. Atotô, Atotô, Obaluaê, Atotô, Molu, Atotô, Chapanã. Ele caminha no deserto, sem ter nada para comer. Ele caminha no deserto, sem ter nada para comer. Com a sua cabacinha no ombro, sem ter água para beber. Com a sua cabacinha no ombro, sem ter água para beber. Mas ele é Atotô, é Obaluaê. Mas ele é Atotô, aí.
mas ele é a totô, é o balu, aê. Mas ele é a totô, é o balu, aê. Ele caminha no deserto sem ter nada pra comer. Ele caminha no deserto sem ter nada pra comer, com a sua cabacinha no ombro, sem ter água pra beber, com a sua cabacinha no ombro, sem ter água pra beber. Mas ele é a totô, é o a totô, é a totô, é o balu, aê. Mas ele é a totô, é o balu, aê. Mas ele é a totô, é o balu, aê. A totô, meu pai Chapanã, a totô, meu pai cura, cura nossa alma, cura nosso corpo, cura nosso espírito. Casa caiada, perdida lá na mata, feita de barro e com telhado de sapê. Casa caiada, perdida lá na mata, feita de barro e com telhado de sapê. Mandei buscar para curar, mandei buscar o balu, aê. Mandei buscar para curar, mandei buscar o balu, aê. Casa caiada, perdida lá na mata, feita de barro e com telhado de sapê. Casa caiada, perdida lá na mata, feita de barro e com telhado de sapê. Mandei buscar para curar, mandei buscar o balu, aê. Mandei buscar para curar, mandei buscar o balu, aê. Vamos agora só no mandei buscar para curar. Mandei buscar para curar, mandei buscar o balu, aê. Mandei buscar para curar, mandei buscar o balu, aê. Mandei buscar para curar, mandei buscar o balu, aê. Mandei buscar para curar, mandei buscar o balu, aê. Mandei buscar, vem curar, meu pai. Ah, totô, o balu, aê. Mandei buscar para curar, mandei buscar o balu, aê. Ah, totô, uma salva de palmas pro nosso pai Omulu, pro nosso pai Obalu, aê. Pro nosso pai Chapanã. Ah, totô, meu pai. Agora, vamos saudar os pretos velhos? Adorei as almas! Salve os pretos velhos! Adorei as almas! Descendo a serra com sua sacola, é com seu patuá, com sua rosarela, vem da Angola. Lá vem vovó, descendo a serra com sua sacola, é com seu patuá, com sua rosarela, vem da Angola. Eu quero ver, vovó, eu quero ver esse filho de Pemba tem querer. Eu quero ver, vovó, eu quero ver esse filho de Pemba tem querer. Lá vem vovó, descendo a serra com sua sacola, é com seu patuá, com sua rosarela, vem da Angola. Lá vem vovó, descendo a serra com sua sacola, é com seu patuá, com sua rosarela. Eu quero ver, vovó! Eu quero ver, vovó! Eu quero ver esse filho de Pemba tem querer. Eu quero ver, vovó! Eu quero ver esse filho de Pemba tem querer. Adorei as almas! Salve, vovô! Salve, vovó! Salve os pretos velhos da Umbanda! Adorei as almas! Vamos lá, mais um? Vamos lembrando?
tia Maria, tia Mariana, amarra a saia com a palha da cana. Tia Maria, tia Mariana, amarra a saia com a palha da cana. Que, preta velha de bom parecer. Que, preta velha de bom parecer. Olha, tia Maria, tia Mariana, amarra a saia com a palha da cana. Olha, tia Maria, tia Mariana, amarra a saia com a palha da cana. Que, preta velha de bom parecer. Que, preta velha de bom parecer. Adorei as almas. Uma salva de palmas para o nosso preto velho. Vovô, muito obrigado. Obrigado pela sua presença. Obrigado por terem estado junto de nós, ajudando a nós assimilarmos as vibrações do raio lilás de nosso Pai Chapanã. Que nosso Pai Chapanã nos cure e nos abençoe. Que os nossos pretos velhos nos guardem e nos auxiliem nas nossas jornadas do dia a dia. Muito obrigado por tudo. Que assim seja, graças a Deus. E agora ainda, com um pensamento elevado, nós vamos nos preparar para o passe espiritual. É hora do passe. É hora de levarmos os nossos pensamentos na mente e no coração. Eu vou na mente no meu coração Buscar a harmonização. buscar a harmonização, fechar os meus olhos Conversar com Deus. e conversar com Deus. É hora do passe. É hora do passe, vou me concentrar. Pedir a Deus para secar Pedir a Deus para secar as minhas a lágrimas minha lágrima e daquele que e precisa. daquele que precisa. E eu convido os caboclos que estão presentes no interior do outro recinto a estarem conosco para vibrar e nos trazer o passe espiritual. Na mente, no meu coração, buscar a harmonização, fechar os meus olhos e conversar com Deus. É hora do passe, vou me concentrar, pedir a Deus para secar a minha lágrima e daquele que precisa. Ilumina, Senhor, nos ilumina. Ilumina, Senhor, nos ilumina. Clareia nossa mente, acende a luz do nosso coração e põe sobre nossas cabeças a sua mão. Dissipando as energias e vibrações negativas. Ilumina, Senhor, nos ilumina. Ilumina, Senhor, nos ilumina. Clareia nossa mente, acende a luz do nosso coração e põe sobre nossas cabeças a sua mão. Se tiveres fé e acreditar, se seguir a luz, ajuda terás, pois o amor de Jesus vem dessa luz. O amor de Jesus, essa luz.
Eu vou na mente no meu coração buscar a harmonização, fechar os meus olhos e conversar com Deus. É hora do passe, vou me concentrar, Canalizando as vibrações positivas do alto. Deus para secar a minha lágrima e daquele que precisar. Eu vou na mente no meu coração buscar a harmonização, fechar os meus olhos e conversar com Deus. É hora do passe, vou me concentrar, Pedir a Deus para pedir a secar Deus para secar a minha a lágrima minha lágrima e daquele que e precisar. daquele que precisar. Ilumina, Ilumina, Senhor, Nos ilumina. Ilumina, Senhor. Nos ilumina. Clareia a nossa mente. Clareia a nossa mente, acende a luz do nosso coração e põe Sobre nossas cabeças a sua mão. Ilumina, Senhor. Nos ilumina. Ilumina, Senhor. Nos ilumina. Clareia nossa mente, acende a luz do nosso coração. Aos caboclos, nós agradecemos pela presença no terreiro. Podem retornar. Se tiveres fé E acredita, Seguir a luz, ajuda terás. ajuda terás, pois o O amor amor de de Jesus Jesus vem dessa luz. essa luz, o amor de Jesus. essa luz. Meu Pai Oxalá, nós vos agradecemos por este momento espiritual, por este momento de passe vibratório dado pelos nossos caboclos, pelas bênçãos de nosso Pai Chapanã, pelas bênçãos e pela presença dos nossos pretos velhos. Permita que as vibrações aqui recebidas possam permanecer conosco durante toda a semana, durante toda a quinzena, todo mês, toda a nossa vida. Que sejamos dignos de sempre estarmos conectados com o vosso amor. Muito obrigado por tudo. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Ufa, como é bom, né, gente, a gente receber essas vibrações tão puras, tão boas dos nossos caboclos, dos pretos velhos, de nosso Pai Chapanã. Estamos chegando ao fim deste nosso encontro. Dá vontade de falar, estamos chegando ao fim. Mas antes, deixa eu ver, tem algum comentário aí na internet? Eita. Pessoal, olha, desculpa, como eu sempre repito, a gente não dá para ler tudo, depois nós lemos com calma e eu comento depois com calma. Vamos ler alguns aqui. Se eu pular alguém, por favor, me desculpe. Olha, antes dos recados,
Aliás, antes dos comentários, tem recados aqui. Ó. Amigo de Ramatiz, dia 3/4, segunda-feira agora. Próxima corrente, dia 16/4, que é a corrente. Aí, olha, a gente terminou, né? O raio lilás é o último, depois começa o vermelho. Mas entre o lilás e o vermelho, nós vamos para o triângulo. Vamos buscar em Deus forças para a nossa fé, para a nossa paz, para a nossa espiritualidade. Então, a próxima corrente, a gente vai estar no triângulo. A gente vai estar conversando com o nosso Pai Oxalá, pedindo para Ele renovar a nossa fé, a nossa espiritualidade, a nossa paz. Próxima consulta, dia 14/4, daqui a 15 dias, aliás, 13, né? E é com os marinheiros. Próxima festa da casa, Alvorada de Ogum, dia 23/4, começa às 5 horas da manhã, viu, gente? Mas quem quiser vir, tem que marcar na secretaria na quarta-feira anterior, conforme foi anunciado aqui nos recados no início da nossa corrente. Vamos lá. Dando bom dia, nossa, uma quantidade enorme de pessoas. Eliane Sucupira, Rosane Vilaça, Rosângela Fernandes, João Valadão, Fabiana Seixas, Maristela Porto, Suzana Souza, Mara Lima, Rosângela Guimarães, Márcia Briot, Luzia Torres, Luciana Moreira, Solange Souza, Lenilza Araújo, Raquel Ramos, Sueli Martins, Igor Albino, Felipe Werneck, Luísa Torres. Bom, vamos lá. Luísa Torres está pedindo para colocar o nome na oração, já está, viu, Luísa? Na caixa de oração, a gente já vai colocar. Jô Valadão. Jô Valadão fala sempre de Brasília, um beijo para Brasília. Tata, eu tive essa experiência de EQM, que legal, Jô. A gente comentou aqui, né? Eu tive essa experiência de EQM, experiência de quase morte, né? Numa cirurgia que fiz há muitos anos. Conversei telepaticamente com minha mãe e minha avó. Recebi uma mensagem muito importante para um acontecimento que iria acontecer com meu filho anos depois. Ele teve câncer de tireoide e foi esta notícia que recebi da minha mãe. Ou seja, sua mãe antecipou para você algo que estava programado na reencarnação programatória, aí, na programação reencarnatória do seu filho. Que legal. Felizmente, correu tudo bem e foi importante, eu fui importante no restabelecimento dele. Que bom, você estava segura já, né? Porque sua mãe já tinha antecipado. A ciência não explica isso, Jô. Né? A ciência não explica. A gente explica. A ciência não explica, não. Luciene da Silva Martins, nem a ciência, nem outras religiões. Luciene da Silva Martins. Peço que coloque meu nome no livro de vibrações. Estou precisando muito de um emprego, já está sendo colocado. Alexandra Lima, bom dia, bênção, Tata. Infelizmente, ainda há muitas pessoas que têm uma repulsa quando se fala em morte. Ainda falam assim, nem me fale sobre isso, porque atrai. Tem essa história, né? Não gosto nem de falar nisso não, porque vai atrair. Atrai nada, cada um morre na hora que tem que morrer, desencarna na hora que tem que desencarnar. Ela botou assim, como assim atrai? KKKK. A partir do nascimento no corpo físico, a morte é uma certeza de que irá acontecer. É um processo natural, evolutivo, a vida é infinita. Um beijo grande no coração de todos e excelente palestra, Tata Luiz Eduardo. Muito obrigado, Alexandra, pelas palavras. E ela continua aqui, ó. A prece dos desencarnados é uma reunião linda de acolhimento, elucidação e muita gratidão. Gente, a prece para os desencarnados acontece aqui na casa uma vez por mês, é numa segunda-feira. As pessoas que têm interesse em colocar nomes dos seus entes queridos que estão do outro lado lá, depois entra em contato, pega o link de onde bota lá o nome e venha compareça aqui na prece. É um carinho, eu falo que é um telefone, né, que a gente tem para eles, a gente manda a nossa mensagem, eles sentem lá. Rosane Vilaça, quanto mais aprendemos, mais melhoramos. Quanto mais melhoramos, mais somos úteis ao mundo e a nós e à espiritualidade. Que maravilhosa a corrente de hoje. Que bom, Rosane, que você gostou. Rosângela Guimarães, Tata, que palestra maravilhosa, nos dando entendimento e força para suportarmos e entendermos a morte. Muito obrigada, gratidão eterna. Que bom que você gostou, Rosângela. Raquel Ramos, o que nos falta é educação para a morte. Enquanto a morte for um tabu em nossa sociedade, haverá sofrimento. Pois é, né? Não tem essas explicações. A mídia não dá, a nossa sociedade não dá, religiões não dão explicação sobre a morte, por isso que tem aquele negócio que a Alexandra falou. As pessoas falam assim, não quero nem falar que atrai. Imagina. Eliane Sucupira, obrigada pelos ensinamentos, que assim seja, fortes vibrações. Rosângela, salve Chapanã, Totô. Sueli Martins, Tata, palestra linda, tocou no fundo do meu coração. Que bom, Sueli, que bom que a gente fez esse carinho no seu coração.
Jô Valadão. Linda palestra e muito ilustrativa para quem tem medo da morte. Tata Luiz Eduardo tem uma vasta sabedoria, imagina, uma vasta sabedoria e conhecimento deste tema da morte. É porque, não é vasta sabedoria e conhecimento, Jô, é porque eu tive algumas experiências e que me forjaram hoje com a certeza, entendeu? Não se trata de sabedoria, não, é a certeza porque eu já tive lá e voltei, e vou lá e volto de vez em quando, então não tem dúvida, né? Eliane Sucupira. Meu pai chapanante, peço proteção, salve a Totô, Silene Moreira de Souza, a Totô Baluaê. Bom, minha gente, estamos terminando o nosso encontro de hoje. Mas você que está vindo pela primeira vez, que nos acompanhou, vai ver que a gente termina aqui da mesma maneira que a gente iniciou, sempre com muita alegria, sempre com um pensamento lá para cima. Por quê? Porque a vida está nos esperando lá fora. E a gente é capaz de superar. É por isso que através da canção espírita, a gente sai daqui com um astral elevado. Vamos ficar de pé? Batendo palma, quem não sabe, bate palma, quem sabe canta. Vamos lá. Olhe que o dia já raiou, meu irmão, levante logo daí, faça algo de bom e será mais. A vida te espera lá fora. A vida te espera lá fora. Acredite, vai ser bem melhor. Leve o brilho neste seu caminhar. Olhe que o dia já raiou, meu irmão, levante logo daí, faça algo de bom e será mais feliz. a vida te espera. A vida te espera lá fora. Acredite, vai ser bem melhor. Leve o brilho nesse seu caminhar. vamos sair daqui cantando e cantando com alegria. Cante a melodia que a brisa da manhã nos traz. Você é capaz. Você é capaz. Siga em frente, meu irmão, vá com Deus. Vá em paz. Cante a melodia que a brisa da manhã nos traz. Você é capaz. Você é capaz. Siga em frente, meu irmão, vá com Deus. Vá em paz. Às vezes é preciso dar um passo para trás para retomar o caminho. Pode ser que o momento seja agora. Veja, o momento é agora. Confie. Recomece de novo e verás que amanhã vai nascer mais feliz. A vida te espera. A vida te espera lá fora. Acredite, vai ser bem melhor. Leve o brilho neste seu caminhar. Cante a melodia. Cante a melodia que a brisa da manhã nos traz. Você é capaz. Você é capaz. Nunca se esqueça disso. Siga em frente, meu irmão, vá com Deus. Vá em paz. Cante a melodia que a brisa da manhã nos traz. Você é capaz. Siga em frente, meu irmão, vá com Deus. Vai em paz. Mais uma vez, lá de dentro agora, mais alto. Cante a melodia que a brisa da manhã nos traz. Você é capaz. Siga em frente, meu irmão, vá com Deus. Vai em paz. E é em paz que a gente volta para nossa casa, a gente volta para nossa vida, com a certeza da cura, com a certeza das bênçãos espirituais sobre nós. Que Pai Oxalá e Pai Chapanã abençoe a todos. Um grande beijo no coração, uma salva de palmas para o nosso Pai Oxalá. Pessoal, grande beijo no coração. Até o nosso próximo encontro, dia 16, corrente do Pai Oxalá. Grande beijo, fica com Deus.